aqui é a doutora Cristina Aguiar, com os vídeos do canal Neuropediatria para você, para o grupo que me solicitou o tema epilepsia. Eu já falei sobre alguns aspectos da epilepsia, no vídeo anterior eu falei sobre síndrome de West e hoje eu vou falar um pouco sobre síndrome de Lennox-Gastaut. A síndrome de Lennox-Gastaut também é uma síndrome clínica, é uma síndrome epiléptica. Então, ela é uma das epilepsias, também muito refratária, da infância, e também para se constituir em síndrome de Lennox-Gastaut, você também precisa de alguns sinais e sintomas. Quer dizer, esse conjunto de sinais e sintomas foi que atribuiu o nome síndrome a Lennox-Gastaut. Então, primeiro você pode ter uma síndrome de Lennox-Gastaut numa criança previamente normal. Então, nós vamos chamar que nós temos um Lennox-Gastaut primário, quer dizer, eu não tive nada antes. Essa criança tinha um desenvolvimento normal e não tinha crises convulsivas. Ela não tinha diagnóstico da neurologia para nada. E ela começa a ter crises convulsivas e, com isso, rapidamente ela começa a fazer uma deterioração das suas funções. Quer dizer, suas funções intelectuais, de raciocínio, para andar. Então, ela tem um atraso muito associado ao início das crises. As crises no Lennox são crises variadas, de tipos. Você pode ter crises de ausência, você pode ter crises tônicas, você pode ter crises mioclônicas e você pode ter a crise que é uma perda muito conhecida, perda de tônus, que é a crise atônica, que nós chamamos de drop attack. A criança desaba de repente. Então, para ser Lennox, ela precisa ter alguns tipos de crise. Então, no Lennox, você tem esse padrão de ter mais de um tipo de crises convulsivas. Precisa ter o atraso, porque o atraso intelectual, que é a deterioração das funções cognitivas, faz parte da tríade para Lennox. E no eletro, entre uma crise e outra, você encontra um padrão também, do mesmo jeito que no Oeste se encontrava um padrão dito ipsiarritmia, aqui no Lennox nós encontramos um padrão que nós chamamos de complexo ponta-onda lenta difusos. Então, existe um eletro específico com alterações específicas que mesmo que eu não estou vendo a criança, eu estou só vendo o eletro, já é um eletro sugestivo de Lennox-Gastaut, porque ele tem alterações típicas relatadas na síndrome de Lennox-Gastaut. Eu junto com a clínica, com a história, que a mãe me conta quantos tipos de crises essa criança possui, e aí com o exame neurológico eu percebo o atraso do desenvolvimento e principalmente da cognição nessa criança. Então essa tríade é que forma o diagnóstico de Lennox-Gastaut. A Lennox-Gastaut pode acontecer como uma evolução da síndrome de West. Então, o paciente teve síndrome de West, perdeu o padrão ipsiarritmia, porém ele entrou no outro padrão, que pode ser o síndrome de Lennox-Gastaut. É uma evolução não favorável, já que também Lennox-Gastaut é uma epilepsia refratária. Eu posso ter Lennox-Gastaut numa criança que eu já tinha um diagnóstico, por exemplo, de uma má formação, de uma sequela por anóxia neonatal. Eu já tinha talvez o diagnóstico que eu fiz quando eu fiz o diagnóstico de Lennox, eu pedi a ressonância e encontro que essa criança tinha uma esclerose tuberosa, que pode ou não ter sido feito o diagnóstico antes do início das crises. Então, nesse caso, o Lennox-Gastaut vai ser secundário, quer dizer, ele aparece já dentro de uma outra doença. E é o pior o prognóstico quando ele é secundário. Então, é também uma síndrome clínica, também é feito o seu diagnóstico por uma tríade, também da mesma forma que o West, o tipo de crise, só que desta vez nós temos vários tipos de crises. Um padrão de eletro, que dessa vez não será mais a ipsiarritmia, será esse complexo ponta-onda lenta difuso, e o atraso principalmente do retardo mental, da deficiência intelectual na criança com síndrome de Lennox-Gastaut. Essa criança, ela possui muito comumente essa crise que eu falei que nós chamamos de drop attack, que é uma queda abrupta
é como se você tivesse um marionete suspenso pelos fios e de repente você solta, a marionete cai. Então, com isso, a violência dessa queda é muito grande. A criança cai, despenca no chão. Então, é um dos tipos de crises convulsivas onde você tem muito acidente, muito quebra-dente, corta, muito traumatismo craniano. Na síndrome de Lennox-Gastaut, como em outras situações, quando a criança tem muita crise com risco aumentado para traumatismo, era importante e é obrigatório em alguns países que essa criança use capacete de proteção para evitar traumatismo craniano por causa das crises. Quer dizer, eu não consigo evitar todas as crises, porque mesmo eu tratando, essa é uma síndrome muito refratária, então eu não vou conseguir controlar todas as crises. Então, é uma epilepsia refratária, ele vai usar anticonvulsivantes, diversos anticonvulsivantes, normalmente em associações, mas mesmo assim ele terá crises. Então, e elas não avisam. Então a criança precisaria estar protegida. No Brasil, ainda nós não temos essa lei que obriga a criança a usar o capacete. Então a gente a gente conversa com a família e a gente depende da aceitação da família para o uso do capacete. A gente orienta, a gente explica, mas as famílias são muito resistentes ao uso de capacete de proteção e também nós temos poucos fabricantes no Brasil desses capacetes de proteção. Então, realmente, eles não são de fácil aquisição. A criança cresce, então precisa também aumentar o tamanho do capacete e a família não gosta, porque a criança vai ter que ficar, enquanto acordada, ela ficar usando o capacete. Isso chama muita atenção de todos. A criança em qualquer lugar andando de capacete. E isso chama mais atenção àquela criança que já possui problemas neurológicos, limitações importantes. Então, é até um certo preconceito. Quer dizer, aumenta o preconceito, a família se sente pior com o uso do capacete. Porém, é feito e é orientado para a proteção dessa criança, para que durante uma crise como as de drop ataque, ela não tenha um traumatismo craniano assim, ela pode ter um traumatismo craniano com fratura, com sangramento e com repercussões muito graves. Então, por isso, é muito importante que as pessoas compreendam que isso é feito para o bem dela. Então, a aceitação, quando o médico disser para você que a criança precisa usar o capacete de proteção, aceite o capacete. É o melhor para o seu filho. Então, se ele tiver essa necessidade, o neurologista vai falar com você, vai falar dizendo que ele precisa. Aceite, eu sei que é difícil a aquisição, a maioria das vezes vai ter que comprar pela internet. No nosso país, nós temos poucas lojas especializadas para esse material, muito mais centrada no Sudeste, então realmente a região Nordeste, a região Norte é muito carente de fábricas e de fabricantes desse tipo de material, que realmente a Lennox e outras epilepsias refratárias, elas têm uma incidência baixa no todo da epilepsia. Então, elas não são a maioria das epilepsias, elas são as minoria. Porém, nós precisamos pensar na minoria. Então, por isso, é importante fazer o diagnóstico e, além de fazer o diagnóstico, você ter esse cuidado para evitar os traumatismos cranianos nessa criança. Em relação aos medicamentos, eu não vou falar muito, porque cada caso é um caso. Existem alguns remédios que, quando a gente sabe que o paciente é Lennox-Gastaut, eu classifiquei, eu tenho vários trabalhos onde me mostram que alguns remédios não tiveram bons resultados. Então eu pulo a etapa, eu não tento esses. E existem alguns remédios que têm uma melhor ação para Lennox. Então com isso a gente vai tentar os remédios que têm melhor ação. Porém, cada paciente não existe. Se existisse uma receita, use isso com isso e controla, era fácil. Nós não temos. Então, o seu neurologista vai procurar uma associação adequada para o seu caso.
E também depende de paciente, alguns têm muito crise de ausência, outros têm muitas crises mioclônicas, outros têm um predomínio das crises de dor ou ataque. Então isso varia de caso a caso. Então nós não podemos sintetizar isso como um tratamento único. Apenas posso dizer, provavelmente, terá que ser uma politerapia, uma associação de mais de 2 anticonvulsivantes. Você vai conseguir tentar dar uma qualidade de vida para o paciente, quer dizer, diminuir o máximo possível o número de crises convulsivas para que ele possa ter uma vida mais ativa. E você pode conseguir esse padrão de melhor crises possíveis. Às vezes eu não vou conseguir retirar todas as crises. É muito difícil você conseguir tirar todas as crises num padrão de Lennox-Gastaut. A gente tenta, sempre procura-se, mas realmente é um caso complicado de se conseguir o controle total de crises, tá certo? Se gostou, dá um like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e fique de olho nos próximos vídeos do grupo. Beijos!